dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça, a paz, o amor de Jesus seja percebido bem de perto hoje por você. Eu quero, ainda no capítulo 14 de Mateus, pensar um pouquinho com você a partir do versículo 22 desse capítulo 14 até o versículo 33. Jesus, ele diz aos seus discípulos para seguirem com o barco e que ele encontraria eles mais tarde. Jesus sentiu a necessidade de estar sozinho para orar, para buscar a face do Pai. Jesus tinha uma prática intensa de oração. Por muitos momentos na Bíblia, nós vamos encontrar Jesus a sós com o Pai, indo a um local isolado, onde ele pudesse orar com toda a liberdade para estar alinhado cada vez mais com os propósitos do Pai na sua vida. É exatamente nesse contexto em que Jesus ele fica orando e o barco parte em direção à outra margem. E lá, por determinadas horas da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos, ao verem caminhando por sobre as águas, eles se assustam. E quando identificam, então percebem que era Jesus, Pedro diz para o Senhor: Senhor, se és tu, faça com que eu ande também sobre as águas. E Jesus diz para Pedro: venha. E Pedro começa a andar sobre as águas. Ou seja, Pedro começa a andar no sobrenatural. Porque no natural nós não conseguimos caminhar por sobre as águas por causa da lei da gravidade, que nos empurra, não é, para dentro da água. Mas Jesus, ele quer que caminhemos no sobrenatural. Então ele diz: venha. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas ele olhando para a fúria do vento, ele acaba afundando e pedindo socorro a Jesus, que o ajuda a retirar das águas. Você foi chamado para caminhar no sobrenatural. No sobrenatural, nós caminhamos olhando para Jesus. No sobrenatural, nós não olhamos para as circunstâncias, porque as circunstâncias apontam para nós que seremos derrotados. As circunstâncias diz para nós que nós não conseguiremos. As circunstâncias diz para nós que na nossa mente racional e lógica que não vai dar certo. Mas quando nós olhamos para Jesus e caminhamos no sobrenatural, então milagres como este que aqui é mencionado e até maiores do que estes acontecerão em nossas vidas. Você foi chamado para caminhar olhando para Jesus, e quem caminha olhando para ele caminha no sobrenatural.